DDG Cash, empreendedorismo e investimentos, um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria. Fala gamers, tudo beleza? Acorda aí, a gente tá aqui com um cara que, meu Deus, bom demais, Dan Maior. Esse cara é uma referência em empreendedorismo aqui no Brasil e ele veio humildemente para compartilhar o grande conhecimento e a bagagem que ele tem ao longo desses anos todos de vida, 40 anos de vida, para compartilhar com você. A gente estava conversando agora e Dan, quando a gente estava perguntando com que ele trabalha, ele falou que ele é designer de experiência e aprendizagem. E, velho, me fale mais sobre isso aí. O que é isso, Dan? Velho, primeiro prazerzaço. Obrigado pelo convite. Espero que eu consiga mesmo compartilhar um pouco. Você disse que queria entender minha mente, eu também quero entender minha mente. Pô. Mas designer de experiência de aprendizagem é um modismo para professor. Então eu sou professor, pô. Mas eu entendo, inclusive, isso como uma visão empreendedora do papel de professor mesmo. Porque, assim, o designer entende, seja em que área for, ele entende um problema, entende quem passa por esse problema, vislumbra soluções, testa, prototipa, executa e continua aprendendo. O design de qualquer coisa é isso. Experiência de aprendizagem é a mesma coisa. Então, e foi inclusive um amigo que trouxe isso. Então, você já faz isso há 15 anos. Quando você era professor, você já fazia isso. Ao entender quem eram meus alunos e pensar uma aula ou um semestre baseado naquilo, nas necessidades que eles tinham, desenvolver uma aula naquela base. Então, o design de experiência de aprendizagem é criar experiências, momentos de aprendizagem focados em quem está ali para aprender de fato, quais são as necessidades daquelas pessoas. Você vê que é um cara diferenciado, né? É um cara que ele tem esse termo rebuscado, mas que real faz todo o sentido. Mas vem cá, Dan, como é que o empreendedorismo ele surgiu em sua vida? Com certeza veio... Remonte lá do Dan pequeno. Eu fiz uma regressão e quando eu fui Napoleão, em outra vida. Né? Não, mas eu tinha influência de meus pais, com certeza. Meu pai tem um espírito empreendedor muito forte, minha mãe colou com ele, meu avô já era assim, e eu cresci num contexto de uma família que tem uma empresa, uma escola, então com certeza isso veio já influenciando desde cedo. Eu cresci e teve uma hora que eu disse, não quero mais trabalhar aqui numa boa e partir para a ideia de professor, que hoje eu vejo muito mais como esse criador de experiências de aprendizagem. E enquanto professor, eu realmente abri mão de tudo da família até aquele ponto e fiquei 8 anos construindo um caminho paralelo. E entendi que depois os caminhos se cruzaram. Mas nesses 8 anos eu fui professor universitário, eu fiz viagens acadêmicas, tive agência de turismo de luxo, porque eu estudei isso e eles quero aplicar de alguma forma para não ficar solto. Fui coordenador de faculdade e a gente transformou as faculdades em que eu trabalhei com uma equipe boa de professores, uma equipe boa de alunos para construir clube de empreendedorismo. Eu tive uma empresa de educação, de gifts gourmet. Sim. Então a gente fazia geleias com morango, com baunilha, com essência, tudo muito diferenciado. Então a gente criava os produtos, embalava, fazia o processo inteiro e entregava aqui em Salvador. Tive agência de mídia digital, focada em Instagram. Mas eu acho que real mesmo foi quando eu decidi sair da empresa e me tornar um professor profissional. Então construí, e eu tinha um negócio muito legal, que eu dizia assim, cara, as pessoas dizem, professor, você tem que escolher só por paixão, porque você sabe que você vai se fuder a vida toda. Eu disse, foi uma coisa que eu disse, adorei. Eu quero isso aí para provar que não. Que o professor não tem que ser aquele estereótipo que muita gente tem e que o professor pode sim ser engajado com outras coisas que não política, sociedade e pobreza, que o professor pode ganhar muito dinheiro, que o professor pode construir. Aí quando me disseram, tem um professor na USP que ganha 40 mil, eu disse, beleza, vamos por aí. Então foi empreender dentro da área de educação como profissional. Realmente você vê que é algo totalmente diferente do que a gente vê hoje, porque a gente cresce escutando estereótipos, né? Que o professor vai ser fadado a isso, vai ser aquilo, e não, você conseguiu fazer diferente, sendo esse realmente design de experiência de aprendizagem, que você falou, não, pode ser chamado também de professor, mas eu não faço somente o que um professor faz, que é exatamente isso que um empreendedor faz. Ele pega uma melancia
ele transforma no suco, pode gourmetizar aquilo e vender de uma forma muito mais cara e criar uma experiência por trás. E nessas empresas todas que você estava me falando, quais foram os aprendizados que você tirou a partir dos fracassos ou até mesmo do sucesso dela? Beleza. Várias quebraram. Sim. Fale do início. Qual foi a primeira que teve? A primeira, cara, talvez tenha sido, não sei se é exatamente, Sim. mas uma das primeiras foi a marca chamada Gifts do Chefe, Sim. que eram produtos gourmet aqui em Salvador. E eu queria cuidar da produção toda. Um aprendizado foi, eu não consigo cuidar de tudo. A produção sim, desculpa, eu queria cuidar da compra da matéria-prima até a entrega. E até o e-mail. Verticalizar toda a produção. Tudo. Então, mas aqui você falou, é gourmetizado, é pequeno, é diferenciado, tem uma proposta de valor completamente distinta. Aí eu aprendi que você precisa olhar primeiro o mercado. Perfeito. O mercado de Salvador não estava pronto para o que eu tinha pensado. Sim. Não é que o que eu tinha pensado era melhor, não. É porque simplesmente não conversavam. A outra coisa, você precisa de gente. Não dá para fazer absolutamente nada sozinho. Nada. Nem montar uma empresa, nem montar uma aula ou um semestre, nem investir. Eu Perfeito. sei disso, porque tem pessoas que ao meu redor que investem. Então, eu sei, é só você entrar na internet e fazer, eu sei que não é. Então, absolutamente nada você consegue fazer sozinho. Foram as duas primeiras lições que eu tive lá com a empresa. Eu montei uma empresa de eventos. E aí, fiz muito animado. Quando o filho é nosso, a gente tende a achar que é o mais bonito e o mais inteligente do mundo inteiro. Eu acho bacana isso. Mas você precisa também estar aberto a opiniões externas. Perfeito. Então tem gente que tem uma outra visão que complementa. E aí eu fui fazer um evento no centro de convenções na época. Eu tinha certeza que o evento ia lotar, que ia ter gente querendo e não tinha mais vaga. E aí reservei um espaço modulável para 1.000 pessoas. Sim. Aí eu tive 100 inscrições. E nem todas foram pagas. E aí eu disse, sabe aquele espaço modulável, centro de convenções? Eu queria diminuir. Porque eu aluguei logo tudo certo, não devolve dinheiro. Eu disse, mas eu prefiro um espaço para 200 pessoas, que tenha 100, 120, vou chamar todos os amigos que não vieram para ter que ir esse dia, e parecer que está mais cheio. Então também de você se planejar, esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Sim, perfeito. E planejamento, porque eu poderia ter feito o contrário. Pegar um espaço menor e se tivesse demanda, eu reservava do lado, não. Eu disse, não, vai ser o top. O top, de você já chegar muito assim, confundir otimismo com a realidade do que você está entregando ou oferecendo para o mercado. Entendi. Isso daí que você estava falando é até comentado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que um dos hábitos é criar sinergia. Por exemplo, nós do Dia de Game somos 4 jovens que têm um interesse comum em mercado financeiro, nós nos juntamos para criar essa sinergia entre nós para ir conseguir melhorar. Claro, e você estava falando também que no sentido que você criou essa primeira marca de produtos gourmet, você viu algo que o mercado ainda não tinha. Mas sobre isso aqui de Salvador, no mercado de empreendedorismo em Salvador, como que você enxerga que está hoje? Cara, generalizadamente, tá difícil. Sim. Porque, Por que você diz isso? Porque é um dos lugares do mundo, não Salvador, só Brasil, mas que a gente demora mais para abrir uma empresa, demora mais para fechar uma empresa, Perfeito. demora mais para conseguir um alvará. Então até você tem que ter muita raça para poder dizer, abrimos, vamos tocar, para começar a gerar o seu negócio. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, óbvio, mas tem um lado bom de que é difícil para todo mundo. Então se você tiver um pouquinho mais de vontade ou dedicação, suor, porque eu acredito em 3 elementos essenciais para você empreender no caminho certo. Trabalho. Não um trabalho cego, não é só trabalhar que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente vai conseguir sucesso, ou que vai ganhar mais mercado. Porque senão, porteiro de prédio era milionário, é quem mais Perfeito. trabalha. Você fica ali 12 horas às vezes. Verdade. Então, não esse tipo de trabalho. Um trabalho que você esteja aberto a entender o que está mudando. Erre fácil, erre rápido. Então, vamos testar, se adapte. Vamos testar, vamos. Mas se a gente tiver que errar, que seja rápido e que a gente corrija rápido. Perfeito. Então, o cenário para empreender, eu acho que ele é difícil e desafiador, mas também promissor. Isso aí também está no livro Os Axiomas de Zurique, é um dos axiomas isso daí. É tipo, se você vê que o barco ele tá naufragando, fuja dele, velho.
corra dele, entendeu? Você vê e tem que se adaptar. É aquela história do camaleão. O camaleão ele se adapta de acordo com o meio que ele tá. E vem cá, Dan, no meio desse mundo do empreendedorismo, que aqui no Brasil é muito difícil pelo lado burocrático, como é que você faz para se diferenciar? Pois é, eu sei que não tem fórmula. Eu queria muito que tivesse, mas não tem, Vini. Então, a gente tem que estar realmente com todas as antenas ligadas o tempo todo. E uma coisa que eu acho que vale para o empreendedorismo, como vale para a vida, é a gente se expor ao máximo de experiências possíveis, sabe? E eu sou baiano, o baiano pode falar do baiano, né? A gente é muito fechado. Quem não pode falar da gente é o paulista ou o carioca, mas o baiano pode. A gente é fechado no nosso feudo, muitas vezes, para achar que a nossa solução sempre funciona. Então, é saber ouvir outra opinião, outra percepção, é abrir os olhos para o mundo. Cara, a internet está aí, pesquisa em inglês, não pesquisa em português, não. Faz uma pesquisa no Google em inglês para você entender o que está acontecendo no mundo. Então, a sua grande ideia genial, maravilhosa, que vai transformar o mundo, 428 pessoas também tiveram só semana passada. Perfeito. Qual é o lance? As 428 não realizaram. Então, não significa ter a melhor ideia. Eu acho que vai muito por aí. Não é ter a melhor ideia, a ideia transformadora do mundo. É qual é uma boa ideia que eu posso testar e seguir. Perfeito. E aí aquilo, suor, sangue, raça, para fazer isso acontecer, para fazer isso gerar. E aprendendo ao longo do processo. Mas é botar para fazer. Sabe? Porque empreender tem várias definições. Eu gosto de duas. Uma que é a arte de se lenhar todo dia, mas ainda assim levantar e fazer. E a outra é fazer, ponto. Então assim, bota para rodar, bota para fazer, vai aprendendo, vai girando, conversa com pessoas, faz diferente, porque se você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e querer que dê outro resultado é meio doido, né? Então, o que pode acontecer? A outra coisa é dizer, ah não, mas aqui nada funciona. Como nada funciona, cara? Claro que funciona. Isso do jogo rápido, só uma historinha piadinha entre o baiano e o paulista carioca, né? Quando dizem, aí eu chegar pro paulista e falo assim, cara, eu tenho uma proposta de negócio para você. E aí ele responde, pô, bacana, o que é que a gente vai ganhar com isso? Aí chega pro carioca e fala, carioca, eu tenho uma proposta de negócio para você. Aí ele diz, pô, o que é que eu vou ganhar com isso? Perfeito. E aí dizem que você chega pro baiano e fala assim, baiano, eu tenho uma proposta de negócio para você. Ele diz, aí tem coisa, o que é que você tá ganhando com isso para você vir me convidar? Sabe? É desconfiado. É desconfiado, acho que a gente tem que abrir para dizer, cara, você tem uma ideia genial, eu troco ideias geniais de outras pessoas, ou pessoas que acham que alguma ideia minha é boa, abertamente. Porque assim, designer de experiência ou de aprendizagem, qualquer pessoa pode ser. Sim, qualquer pessoa pode pegar isso e colocar, inclusive, no título do LinkedIn. Sim. Imediatamente. Mas assim, o que é ser isso de fato? Exatamente. É o diferencial, é você, né? É você Pois que tá lá, é sua mente por trás. Sua mente, sua história, sua bagagem, tudo. Foi a mesma coisa que teve com a Apple, quando Steve Jobs ele saiu, que começou a desandar, porque aquela mente brilhante, ele não tinha instalado o diferencial da Apple, que era desafiar o status quo. Você vê que a Apple, ela é mestre nisso, ela chega lá e fala, velho, estamos com um problema com CD. Beleza, a gente faz uma disrupção no mercado e a gente cria o iTunes. Você vê que ela é mestre nisso, na diferenciação. Isso aí é perfeito, né? Mas sim, continue. Não, mas é exatamente isso. É de você entender que não é apenas... E aí eu estava falando outro dia com algumas pessoas sobre como a gente gosta de criar marcas boutique. Sim. Então a marca é pequena, é diferenciada, a gente vai vender no varejo, porque é isso, é aquilo, então é bonita, a loja é legal. Cara, para você começar assim, até embalar, é difícil. E eu assisti uma rápida passagem de uma entrevista que o cara disse assim, de uma grande marca de varejo brasileira, que ele disse assim, comece no atacado. Sim. Invista no atacado, ganhe escala, vá fortalecendo sua marca e aí vá para o varejo. Claro que isso não é fórmula, mas a ideia de que a gente precisa começar, às vezes tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, às vezes a gente vai ter que começar trabalhando 18 horas por dia, às vezes o espaço físico que a gente tem não é o melhor, então isso acontece com todo mundo. E aí a gente precisa de persistência. Perfeito. Pra dizer assim, cara, caí, levantei, vamos tocar, vamos seguir, vamos melhorar. Porque é fácil, muito fácil desistir, ainda mais na área digital. Sim. E que negócios que não são negócios digitais são fáceis para qualquer pessoa montar. Verdade, nascem, mas também morrem muito rápido. Muito rápido. Você vê que um tempo de vida de uma empresa no século passado durava mais ou menos 80 anos. A média agora com esse lance de startup, crescimento exponencial, é de 5 anos a média de vida de uma empresa. Então você tem que estar se adaptando. Mais um ponto. Outra coisa também, como o Dan havia dito, feito é melhor que perfeito.
Pessoas têm ideias geniais todos os dias. Isso. A única diferença entre o que tem sucesso e o que não é aquele que executa e é antifrágil, que é o que a gente comenta muito no mundo dos investimentos, que a antifragilidade se dá para tudo aquilo, qualquer objeto, coisa, pessoa, dinheiro, qualquer coisa que consiga se beneficiar diante do caos. Sim. E é exatamente isso que a gente vive no mundo do empreendedorismo brasileiro. A gente vive um caos. É um caos burocrático. Se você quiser abrir uma empresa, demora não sei quantos meses, anos, para você literalmente abrir um negócio. Enquanto que outros países têm toda a facilidade fiscal. E sim, Dan, vem cá. Dentre esses setores, vários que você já empreendeu, qual foi assim o que você viu que tem um potencial de destaque muito grande? Todos. Todos? Todos. Basta você saber Sem fazer? pensar. Basta, mais do que saber, eu acho, basta você querer fazer. Mas é aquela coisa, não é música da Xuxa de que querer é poder, não acho que querer seja poder, não. Sim. Acho que querer é um bom começo, sabe? E aí você vai buscar os meios. Mas todos têm oportunidades, assim como profissões. Muitas profissões, isso aí, vários estudos falam que as profissões do futuro não existem hoje ainda. Mas vai ser um processo de adaptação. Eu acho que, na minha experiência, isso não é nenhuma verdade, é a minha vivência. O que você decidir fazer, se você tiver um mínimo de... Deixa eu entender se existe mercado para isso, é a primeira coisa, porque até a Apple faz isso, pô. Verdade. E eu vou me dedicar? Vou. Aí você segue. Você consegue, ao longo do processo, entender quem é seu cliente de verdade, o que é que ele realmente quer, que não é necessariamente o que ele diz, muitas vezes está oculto, para você desenvolver solução. E aí tem duas coisas, a Apple e a questão do problema. A Apple, a solução do problema primeiro. A Apple é mais divertida. A Apple, a solução de problemas, a pior coisa que pode acontecer, isso foi Marcelo Nakagawa, um professor do INSPER, num curso que eu fiz lá, ele disse assim, a pior coisa que você pode fazer é desenvolver, gastar tempo, energia, grana, desenvolvendo uma solução para um não problema. Verdade. E muita gente faz isso, acha, não, existe esse problema, e não foi investido, existe mesmo. Sabe? Então esse é um ponto. E a outra é saber se o mercado está pronto, que foi o que eu cometi algumas vezes como erro. A Apple... Conte aí um erro. Não, o lance por exemplo, o tamanho do auditório foi uma que eu não estudei mercado. Perfeito. E a dos próprios produtos gourmet. Então, você tem ideia. E a história do champanhe? A de champanhe deu certo, pô, lá, que eu montei fora. Sim. Mas aqui, não. Porque eu disse, não, vou trazer o clube de champanhe que a gente criou na Europa. Explica aí para os gamers. O que é isso, não? Clube de champanhe, deixa eu só falar da Apple, foi o seguinte. Volte. Entre iPhone e iPad, Sim. a gente tem claramente que o iPhone chegou primeiro. Perfeito. Só que o iPad foi inventado antes. Mas a Apple disse, peraí, vamos testar. O mundo não estava pronto para um iPad. Porque o iPad é uma parada grande, que você tinha o touch, que não era de tanta qualidade quando foi lançado, quando foi criado, sim. E que as pessoas olhavam e diziam assim, para que isso serve? Porque não servia para muita coisa. Uhum. Aí o que é que a Apple fez? Transformou o iPad em um telefone com touch, que também não era muito bom, mas melhorou muito, obviamente. Sim, claro. Mas que falava. Então a gente sabia para que usar um telefone. Pô, que legal que ele também é touch, que ele tem um aplicativo assim, tem uma coisa para desenhar, ótimo. Depois que a gente se acostumou com isso, o mercado estava pronto para um iPad que é um iPhone grande, com muito mais recursos, que não fala. Sim. Então isso é importante também de saber o que é que o mercado realmente absorve agora. E existe uma linha muito tênue também de saber que o que é que o mercado quer, mas o que é que a gente pode criar que o mercado não sabe que quer ainda. O lance do champanhe, eu morei fora, estudei 1 ano na Europa e, dentre outras coisas, surgiu meio que... Virou um negócio lá e aqui, mas surgiu assim, poxa, puxado. A gente tem aula de manhã, de tarde, projeto à noite, não tinha tempo para mais nada. Vamos comemorar. A gente está aqui nesse lugar maravilhoso, clima maravilhoso, pessoas maravilhosas. Em Mônaco, no sul da França, lá entre Mônaco e Nice. E chato. Mas era a vida de estudante, velho. Sim, a gente sim. não gastava como quem mora em Mônaco, Sim, não. A gente pagava imagina. 700 euros de aluguel, então era super de boa, mercado barato. E só que a gente disse, nessa de mercado barato, a gente disse, cara, vamos comemorar. Aí nos reunimos na casa de um dos amigos, então foi a turma quase toda da faculdade, do MBA, e a gente foi no mercado comprar coisas. Aí a gente comprou champanhe por 27 euros, pô. Champanhe real e dos conhecidos, que tinha champanhe de 14, Sim. de 12. Aí reunimos, bebemos, comemos. Aí quando chegou no dia seguinte, pessoas de outras salas comentaram, poxa, Dan, tudo bem? Então, pessoas que eu não conhecia, né? Quando é que vai ter o próximo clube de champanhe? E eu disse, o próximo quê? Aí passou, aí outra pessoa vinha no pátio, nos corredores da faculdade, quando é que vai ter o próximo clube de champanhe?
Aí eu comecei a entender que eles estavam falando da noite anterior. Entendi. Eu disse, pô, mês que vem, vai ser um por mês. Uhum. E eu larguei. E a pessoa, tá, e no próximo o pessoal disse, que dia é? E a gente começou a agendar com champanhe, então não tinha fins lucrativos, mas tinha fins de marketing. Então, a gente bancava, custa 30 euros por pessoa. Vai ter comida e bebida e música sempre na casa de alguém. Cara, isso foi girando, eu fiz cartão de visita, isso foi projeto de entrevista para uma revista do sul da França, fiz um evento junto com um clube de cigarros de Roma, lá na universidade. Foi um negócio surreal, mas a força da conexão das pessoas. Porque eu não tive um esforço deliberado para nada. Sim. Então uma coisa surgia que outro indicava, que outro falava, comentava. A faculdade abraçou a ideia. Teve um evento da faculdade que eles disseram, não, você consegue fornecer champanhe pra gente? Eu disse, consigo. Mentira, claro que eu consigo. Mas eu disse, vou conversar. E uma das colegas trabalhava para uma empresa de bebidas que também tinha champanhe. Foi crescendo de modo que o último clube de champanhe foi em maio de 2011 e aconteceu em um espaço que na cara de pau, tudo de graça, que seria um dos camarotes para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Imagina. Antes do Grande Prêmio. Então a gente ficou num espaço fantástico, com uma vista fantástica, com uma estrutura fantástica, pagando o que qualquer estudante paga. E foi o último clube, e na formatura, a diretora da faculdade comentou sobre isso. Imagina, você pega um limão, transforma numa limonada, bota umas folhinhas ao redor, serve com a folha de ouro e vende. Mas isso daí é um exemplo perfeito de empreendedorismo, porque ele pegou um nicho que ainda não estava sendo muito explorado no mercado e acabou explorando ele, que isso daí é até muito interessante. Mas sim, Dan, venha cá. Aqui no Brasil, qual é o nicho assim que você acha que ainda não está muito explorado para se empreender? E você fala, velho, tem potencial, mas a galera não está explorando ainda. Tudo ligado ao digital, eu acho que tem muito campo, muito. Aí, de novo, precisa fazer diferente, sabe? Tem que fazer o que as pessoas não estão fazendo. Curso online. Eu acho que é. Mas os cursos online, a sua grande maioria, são iguais, são parecidos. Então, significa você ir lá, assinar uma plataforma, colocar o seu vídeo. Não, é a mesma coisa de youtuber. Pô, youtuber é fácil, qualquer pessoa faz isso. Com 5 anos de idade, bota o celular, filma. Mas assim, como é que a gente vai fazer um canal diferente? Eu acho que tudo que é digital é um grande nicho. Falando especificamente do meu, educação é um nicho gigantesco. Gigantesco ao ponto de algumas empresas de São Paulo, a gente faz parcerias e do pessoal chegar aqui e dizer assim, Dan, vamos fazer um workshop, uma palestra, um curso aqui, uma consultoria. Com consultoria já aconteceu isso. Vamos. A gente chegar em algumas empresas aqui e ter que diminuir o portfólio consideravelmente, porque as empresas daqui não estão prontas para receber aquele portfólio de produtos e serviços. Então tem muito campo para educação corporativa, educação, ensino médio, educação básica, todo tipo de educação para a gente promover movimentos educacionais aqui, com tudo, para ganhar um dinheiro, com certeza. Plataformas educacionais que são mesmices, repetidas. Eu acho que é um campo muito bom. Qualidade de serviço, porque a gente é uma cidade muito fundamentada na prestação de serviços. Eu acho que tem. E também isso é mais simples, né? Porque a indústria é mais complicada. Mas já que somos muito uma cidade de serviços, investir em inovação em serviços. E a gente carece... E ao mesmo tempo que carece, porque é tipo atendimento em restaurante. Quase todo mundo reclama, atendimento em Salvador é péssimo. Entendeu? Você acha, eu acho, nós achamos, todo mundo acha. Se é péssimo, tem coisa aí. Vamos investir numa empresa de capacitação continuada para profissionais que atuam em restaurantes. Aí já surgiu uma coisa, tá? Pois é. Uma forma de você criar uma diferenciação nesse mercado. Que realmente aqui, eu acho que é uma comunhão entre todas as pessoas que são daqui, realmente é muito ruim. E a galera não se atenta a isso e poderia ser algo a ser muito bem explorado. E só para ser justo em relação a isso, eu como muito fora de casa. Sim. E sou muito suspeito porque eu acabo criando vínculos com garçons e maîtres e pessoas de todos os restaurantes que eu frequento habitualmente. E, cara, a questão é maior do que o atendimento ali de quem está à frente da operação. Não é isso. Eu acho que é o posicionamento e a compreensão de quem está gerindo o restaurante. Porque tem alguns casos legais que em off a gente conversa, mas a dona ou o dono do restaurante com comentários ou posturas dentro do restaurante, eu digo, sério? Um garçom
novato saberia lidar melhor com essa situação do que o dono ou a dona. Então, eu acho que é muito mais amplo, porque eu acho que acaba refletindo também a postura de quem está à frente da operação como um todo. Sim, perfeito. Então tá aí a importância do líder. Tem que ter uma cabeça lá para realmente fazer a diferença naquele ambiente de empreendedorismo. E falando nisso, bora trazer para o lado da educação. Tá. Aqui no Brasil a gente não tem, de forma alguma, uma formação de jovens empreendedores. Isso é algo muito triste porque a gente sempre tenta fazer com que as pessoas saiam da corrida dos atos, em que a gente nasce, cresce, trabalha a vida toda pelo dinheiro e fica nessa corrida infinita de ficar pagando boleto. Sim. Beleza? E bora criar um ponto de inflexão nessa história, né? Já deu. Como é que você acha que a gente pode começar a introduzir o empreendedorismo para os jovens brasileiros? Bacana. Eu acho que tem várias vertentes, né? As duas grandes são ensino particular e ensino público. Eu acho que o governo precisa de parceiros que digam assim, nós temos essa solução, vamos implantar, vamos trabalhar, vamos capacitar os professores, porque quem mais sabe sobre isso são os alunos. Na hora que você diz turma de 6º ano, os meninos de 11, 12 anos, quando a gente faz isso na escola, então a gente dá desafios com orientações claras, dá a estrutura para eles poderem desenvolver e deixa que eles desenvolvam. Eles erram, mas é aquilo, erra, corrige, aprende. Feito melhor que perfeito. Feito é muito melhor que perfeito. Não existe o perfeito e a gente fica, não, tem que ser. Então, eu acho que a gente precisa popularizar o acesso à informação digitalmente, principalmente é mais fácil. A gente tem que começar a dividir conteúdos. Duas pessoas que se cruzam, cada uma com um pedaço de pão e trocam esse pedaço de pão, cada uma vai embora com um pedaço de pão de novo. Duas pessoas que se cruzam, cada uma com uma ideia e trocam essa ideia, elas vão embora no mínimo com 2 ideias. Perfeito. Né? E a combinação entre elas. O Sebrae tem feito muita coisa e eles têm uma dedicação e um esforço muito grandes nesse sentido de educação empreendedora. Júnior Ativamente Bahia tem feito. Só que a gente precisa, dentre outras coisas, Vini, dar visibilidade a isso. As pessoas precisam saber que isso já existe. A gente está avançado? Não. A gente está dando alguns passos. Mas na hora que você chega num evento educacional em que uma coisa pequena que você fala parece que você está transformando uma realidade inteira, isso é legal porque te valoriza, mas ao mesmo tempo é triste. Porque, cara, eu nem comecei a falar ainda o que a gente realmente faz, e aí só porque eu disse que a gente implantou isso, o pessoal está achando que é uma grande coisa, ou seja, para ver como a gente ainda está caminhando muito lentamente. Verdade. Sabe? Então isso, falando de Bahia, você chega em BH, chega em Minas Gerais, o nível é outro. O Sebrae, inclusive, lá é referência nacional. Eu trabalho com o Sebrae, que a gente pega um monte de coisa lá, a gente troca muita coisa. Mas tem um amigão meu, Romero, que é da Gangue Entretenimento. Cara, eu fico em altas discussões com ele. É um papo que, inclusive, fica a dica aqui, o cara é super. Diz assim... Tá anotado aí já? Produção? Tá anotado? Eu falo, Romero, a gincana ensina tanto sobre liderança, trabalho em equipe, comunicação, processo decisório, quando bem gerida como você faz aqui com a equipe. Porque não é só botar para fazer tarefa, não tem nada disso, essa é a parte mais simples. E aí, sempre que eu vou falar, eu digo, gincana, em última análise, é diversão. Mas o que as crianças e jovens estão aprendendo ali é uma parada surreal, velho. Surreal. Porque você bota 120 meninos por equipe para trabalharem juntos e você dá a tarefa. Pessoas de idades diferentes, tem que conciliar mentalidades totalmente diferentes. E são apenas 3 líderes por equipe. Verdade. E ao final de 48 horas sai resultado de fato. Tem entrega. Então, eu acho que a gente precisa gamificar a escola, a gente precisa gamificar a universidade, a gente está com um problema seríssimo na minha visão, no Brasil, que a gente tem pegando lá da frente para trás e sendo um pouco romântico, a gente tem a vida, sabe? E aí quando você volta, você tem mercado de trabalho, que é grande parte da nossa vida, que é de uma forma, que já é distante da vida, um pouco. Aí você tem mercado de trabalho, aí você tem faculdade. Achando que a faculdade prepara a gente para o mercado de trabalho. Não prepara. Não prepara. Sabe? Aí só que para você entrar na faculdade, você tem o vestibular, o maior exame é o Enem. Que o Enem está sendo modificado. E o Enem não tem nada a ver com o que é a faculdade. Ele está mudando a forma de cobrança, inclusive. Aí legal, então você vem para o Enem. Aí você vem para a terceira série do médio,
que é focada no Enem. Aí do médio para segunda e primeira já é um pouco diferente do ensino médio. Para o fundamental muda muito. E aí quando você pega ensino fundamental aqui e mercado de trabalho ou vida, Perfeito. é um negócio assim que o que a gente está fazendo de verdade? Sabe? Então essas mudanças precisam acontecer, não vão acontecer rapidamente, mas precisam acontecer num contexto macro, para que a gente possa dizer assim, a gente está trabalhando com uma criança de 11, 12, 13, 14 anos, com um jovem de 15, 16, 17, que vai passar por um exame, que vai entrar numa faculdade e que alguma ligação vai ter. A faculdade não pode ser só a melhor forma da gente passar 4 anos e amadurecer um pouco. Existem outras formas de amadurecer muito mais. Não sou contra a universidade, eu sou a favor da universidade. Claro. Eu sou muito a favor também da transformação do ensino superior. Mas eu não me lembro mais qual foi a pergunta que você fez no início, mas eu acho que tem a ver. Não tem problema, tem a ver, isso aí com certeza. Agora, isso da escola como forma de transformação é muito importante. Mas outro ponto muito importante também é como é que você lida investimento e empreendedorismo? Como é que você faz essa balança daí? Em qual sentido? Primeiro que eu acho que as duas coisas não têm como andar separadas. Perfeito. Sabe? Eu acho que é possível pensar nelas separadamente, mas só por efeitos didáticos. E aí, eu vou começar genérico, mas claro. O investimento de tempo, energia e recursos de forma geral. Investimento de grana dentro de investimento de recursos, a gente não é mais complicado conseguir investimento. Nem no Brasil. Porque a taxa de juros baixando, gainers, fiquem ligados, ó. Tá ficando mais fácil para empreender agora. E tá acessível. O dinheiro tá aí, só que tá aí para quem sabe fazer, para quem tem uma boa ideia. Sim. Então, assim, eu vou te dar um exemplo real que para mim ilustra bastante qual é a relação entre as duas coisas. Sim. Né? Nesse mesmo curso do INSPER, teve um colega chamado Eduardo lá, da Universidade Federal de São Carlos. Sim. E o projeto final do nosso curso, foi um curso de curta duração, era fazer um pitch da nossa ideia de negócio. O que é um pitch para os gainers? Um pitch é uma apresentação rápida, objetiva, que normalmente é feita para investidores. Então você tem 3 ou 5 minutos, mas não mais do que isso, para convencer o investidor ou a investidora de que a sua ideia vale a pena ser ouvida depois. Perfeito. Então, em inglês é aquele elevator pitch, que é o discurso de elevador, com aquela cena bem norte-americana, de que você encontrou o presidente da empresa no térreo, ele apertou o mesmo andar que você estava indo, e aí você tem 60 segundos para falar para ele: oi, tudo bem? Eu sou Dan, eu tenho uma ideia de negócios, posso te falar até lá em cima? E aí, se ele disser gostei, vamos marcar uma reunião. Então, existe muito essa cultura norte-americana, existe isso no Brasil, e esse projeto que a gente apresentou no INSPER, Eduardo foi falar sobre uma máquina de reciclar papel. Sim. Isso já tem alguns anos. E aí, quando ele falou, a minha ideia é essa. Depois que ele apresentou, tinha uma banca real de investidores, ou uma banca de investidores reais, e um deles perguntou assim: você já consegue colocar papel velho de um lado e do outro lado sair papel reciclado? Ele disse não. Na hora que você... E ele assumiu um compromisso público lá com a gente. Ele disse: na hora que você fizer isso, eu tenho 300 mil reais para investir de olhos fechados. Isso, à época, já era uma coisa pra gente assim: cara, 300 mil reais. Hoje é muito mais fácil conseguir essa grana. Sim. Mas ele disse: 300 mil reais assim, eu não vou te fazer perguntas. Se você conseguir botar... Aí foi o que eu achei interessante. Ele disse: não importa que a sua máquina ocupe o tamanho desse auditório, não importa que a sua máquina leve 1 mês para fazer sair uma folha de papel do outro lado. Provavelmente vai ser assim. Só que os meus 300 mil são justamente para a gente poder diminuir tamanho e tempo. Então é para isso que eu acho que o investimento entra muito ligado com o empreendedorismo, porque é para fazer o negócio dar certo. É para ver o negócio dar o próximo passo. Perfeito. Então dinheiro é importantíssimo. São as rodadas de startup. São as rodadas de startup, por exemplo. Você acaba colocando mais dinheiro porque você acredita naquele projeto e vê que tem um futuro. Exato. Agora eu estava vendo da Nubank que eles receberam um aporte milionário, bilionário. E realmente vai fazer com que ele alavanque bastante e pode vir a disruptar o mercado dos bancos, né? Com certeza, mas isso só vai acontecer. O dinheiro só vai ser injetado ali. Sim. Se a gente voltar para essa questão. Tem que ser apresentada uma solução viável para um problema, não pode ser para um não problema. Sim, senão perfeito. Hoje a informação está disponível, as pessoas não tem mais criança lidando com negócios, então assim, cara, legal, sua ideia é boa, mas
não é escalável, não vai resolver um problema real, boa sorte com ela, mas a gente não vai botar nossa grana aí. Perfeito. E isso daí é até um conceito de startup, né? Que tem que ser escalonável, digital e tem que ser algo que consiga se reciclar constantemente a startup. Aqui, Dan, ele estava falando também que os empréstimos estão muito mais fáceis. Para você que é gamer, você já sabe, ficou muito fácil que ele estava falando. Pelo amor de Deus. Isso daí é a taxa básica de juros que estava antes em 15%, agora está 6%. Quando você pega um empréstimo, ele está muito melhor. E como é que você acha que um jovem empreendedor, velho, eu quero começar a empreender, e aí? O que eu faço? Estou perdido, ele não sabe o que faz. Como é que eu faço? Cara, businessmodelgeneration.com, que é o site de um livro que todo mundo hoje conhece, que é o Canvas. É o Canvas. O modelo de negócio. Você precisa entender minimamente seu modelo de negócio. Sim. Isso aí é muito importante porque há alguns anos atrás eu tive uma ideia de negócio. Aí eu mandei uma mensagem pra Dan, eu falei, vem cá, Dan, me ajude aí, me dê um socorro. Aí ele sentou comigo, a gente trocou essa ideia, ele fez o nosso business Canva Model. Isso. Aí a gente fez esse modelo todo e aí sim eu entendi o que eu tava fazendo. Então façam também. Entender mesmo, assim. Eu me lembro exatamente a gente no Salvador Shopping. Sim, perfeito. Entender o que é o negócio, mas assim, não quero entender profundamente, não. Tem uma visão panorâmica. A primeira coisa, entenda quem é seu cliente, o que é que você está atendendo e como é que você vai atender. Se der, você já pensa um pouco o que é que você vai fazer diferente dos seus concorrentes. Né? Então, entender como é que isso vai funcionar. Eu digo se der, porque às vezes, em princípio, você não tem aquele diferencial que é um estalo divino que baixou uma luz quando o cometa passou, não. Às vezes, assim, eu vou fazer um pouquinho melhor do que o meu vizinho está fazendo. Já vale. Então, entender seu negócio e botar para testar. Eu, particularmente, não gosto muito de pesquisa de mercado. Sim. Eu acho que existem momentos em que ela é muito pertinente, mas na maioria das vezes, para mim, ela não é. Eu prefiro o conceito de MVP, que é o produto mínimo viável. Que Thales Gomes fala muito isso, ele fala do MVP, ele tenta... Tipo, o MVP ele tem que ser lançado logo. Não adianta você ficar tentando criar um MVP perfeito. Eu não entendo muito de startup. Não, mas ele basicamente é o seguinte: você quer vender brigadeiros na faculdade. O que é o MVP? O que é o MVP? Pronto. É a forma mais rápida, com menos grana, menos recurso, menos energia, para você testar a sua ideia. Sim. Tá? Então, um exemplo super simples. Você quer vender brigadeiro na faculdade. Vou pegar um exemplo real. Ele não fez MVP não, mas você quer vender brownie na faculdade. Teve um aluno... Agora, o que significa o MVP para o gamer que não sabe? A sigla em português é Produto Mínimo Viável. Perfeito. Minimum Viable Product. Que é exatamente isso. Qual é a forma mais simplória que eu tenho para fazer de testar o meu produto, ou o meu serviço, a minha ideia, o meu negócio? Você quer vender brownie. Aí, ao invés, qual é a diferença de pesquisa de mercado? Você chega para todos os seus colegas de sala e diz assim, colegas, eu quero vender brownie, o que é que vocês acham disso? Vocês comprariam? Pô, eles são seus amigos, velho. Sim. Eles vão dizer, pô, claro que eu compraria. Até quanto você pagaria? Pô, depende, qual é o tamanho do brownie? É assim mais ou menos. Eu pagaria 5, 6 reais. Sim. Com facilidade. Aí você pega nessa e vai e lança o seu brownie, daquele tamanho, por 5 ou 6 reais. Diz pra eles, trouxe o brownie, pô, velho, hoje eu tô sem dinheiro, hoje eu esqueci, pô, eu tô de dieta. Então, cara, velho, tá caro o seu brownie. Você, porra, por esse tamanho aí? Não, 6 tinha que ser um brownie inteiro. Então, isso é pesquisa de mercado na maioria das vezes. O que é o MVP? Produza, invista um pouquinho do seu tempo e da grana para produzir o brownie real. Ele vai ser desse tamanho? Pronto, produza 30 brownies desse tamanho. Perfeito. Dança falou até, coincide tanto, porque eu tava sentando com um amigo meu que eu encontrei no meio do nada no shopping, não via ele há 3 anos. E ele começou o California Brownie. Ele é sócio do California Brownie e ele foi me falando. O passo a passo ele começou exatamente assim. Ele fez uma leve pesquisa de mercado para ver o que a galera queria entender. Mas ele foi metendo a cara e construindo isso, ele já tá escalando para os Estados Unidos. Pô, não sabia. O California Brownie já tem... será que eu podia falar? Não sei, mas você sabe de primeira mão agora. Mas já tem chance do California Brownie instalar uma fábrica lá, tá ligado? Então, pô, é muito qualquer legal. Qualquer coisa também bota um pi bem longo. Qualquer coisa, pi. Mas é exatamente isso. A pesquisa que ele pode ter feito ou não, por exemplo, ele poderia... Concordo, pesquisar qual é o sabor, se é que tem sabores diferentes que as pessoas mais querem. Mas aí a questão chave é, faça o brownie, leve para sua faculdade, venda o brownie pelo preço que você pretende vender. E aí você está acompanhando, porque aí você vai entender se seus colegas vão dizer, pô, tá caro.
Sim. Não, tá pequeno, não tá gostoso. Porque outra coisa é, se você levar amostras, me diga o que, é que você acha. Foi eu que fiz, tô querendo investir. Pô, velho, bacana, invista mesmo, maravilhoso, o melhor brownie que eu já comi na minha vida. A pessoa pode até sentir isso, não é por maldade não, pode até realmente achar aquilo. Mas sim, você está disposto a pagar X reais por isso? Estou. Aí você vai e faz e a pessoa não tá. E outra, não confie só nos amigos. Não pode, é exatamente isso, não pode ficar criando um negócio achando que papai, mamãe, amiguinhos, melhores amigos, best friends vão manter. Porque Não depois vão. de alguns meses acabou aquele business, entendeu? Então, realmente você tem que conseguir fazer um business que seja escalável. Isso. Você tem que fazer isso. A exemplo desse California Brownie, eles tiveram uma sacada sensacional. Eles colocam em Uber e táxi. Pô, sensacional. O cara bota no fundo, o cara que tá dirigindo ganha uma porcentagem, ele ganha também e escala para várias regiões. E ele ainda capilariza o Brownie em todas as ruas de Salvador possível. Fecha parcerias. E é importante entender também que isso não precisa ser o modelo eterno. Não vai ser, com certeza não Isso é uma forma de adaptação. Quantas marcas de camisa de Salvador, que não são mais só locais, nasceram em porta-malas de carro na faculdade? Perfeito. Eu lembro de algumas que eu tava lá, eu falei, velho, vem cá que eu sou revendedor da marca tal. Eu, sério? Aí ele pegava, abria a porta-mala do carro, tá lá cheio de camisa, escolha. E ia crescendo assim, hoje essa especificamente tem algumas lojas por aqui. Então, você diz, cara, sério que eles nasceram assim? Nasceram assim. Então, e aí eu acho que, de novo, o importante é fazer. Você quer ganhar R$1.000 em um dia, como é que você faz para ganhar R$1.000 em um dia? De vez em quando eu lanço esses desafios, ou em palestra ou em aula, e vocês têm aí 40 minutos para decidir como ganhar R$1.000 em um dia. Tem um jeito muito simples, Sim. não é fácil não, mas é simples. Sim. Você vai no atacado, compra R$1.000 em sonho de valsa. E aí depois você vai pro varejo, então você compra lá onde é bem barato e vai para onde as pessoas pagam caro. Aí você vai pro Corredor da Vitória, Sim. você vai para outro lugar e chega lá e diz assim, ó, tô vendendo sonho de valsa a R$2. Você comprou a 1, vende a 2 e venda 1.000 em uma tarde. Sim. Pronto, você ganhou R$1.000 liquidinho ali no seu bolso em uma tarde. O que é que acontece muitas vezes? Eu vender? Vender? Não, sei lá, vai que passa um amigo meu. Você quer dizer, ok, então busca outra forma, mas tem como fazer isso. Sim. Sabe? Então você consiga a grana antes, a ideia das camisas, pô, que a gente sentou. Assim, como é que faz? Faz uma pré-venda. Uma pré-venda para quantas pessoas? Para 20 amigos. Ok, eles podem ser o primeiro pontapé. Não vai ser quem vai manter a sua empresa. Sim, claro. Mas você consegue fazer pré-venda para 20 amigos que vão pagar R$50. Você tem R$1.000 antes de ter qualquer custo. Aí, por exemplo, esse é uma ótima forma de você começar. Você nem tem um produto em mão, você faz uma pré-venda, capta o recurso, investe naquele business e aí sim você já tem um fluxo de caixa, já puxando para o mercado financeiro, para ter o CAPEX, que é aquele capital de giro, né? Você conseguir reinvestir na sua empresa e ela crescer de forma orgânica e exponencial também. Outra forma, mas infelizmente já chegando ao fim. Não é possível, velho. Passaram 10 minutos só. Só 10 minutinhos aqui. Só 10 minutinhos, mas vem cá, Dan. Eu queria fazer um bate-bola. E esse bate-bola é o seguinte, velho. A primeira coisa que vem à sua cabeça, manda brasa. Eita. Beleza? Vamos nessa. Vou falar, eu pergunto e você responde na hora. Com uma palavra? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Tá. Beleza. Então bora lá. Uma pessoa. Meu pai. Um livro. Tribos, de Seth Godin. Uma empresa. Porra, você... Apple. Maior defeito. Ansiedade para fazer acontecer. Ansiedade. Maior virtude. Ansiedade. Uma pessoa de sucesso. Steve Jobs. E agora, uma mensagem final para os gainers. O gainer geralmente é aquela pessoa de 18 a 24 anos que tá lá meio perdido na vida, tá na faculdade, não sabe o que tá fazendo da vida. Mande um recado para ele. A câmera é sua. Velho, cara, saiba que você pode mudar a vida dessa pessoa. Mano. Depois eu mando então, melhor não. É. Primeira coisa é o seguinte, se você tá perdida ou perdido, eu também tô, o mundo também tá. Eu tô com 40 anos e ainda não sei o que eu quero fazer na minha vida. E, pelo que eu li, as pessoas mais interessantes também não sabem. E o mundo tá mudando muito, e muito rapidamente. Então, não se preocupem em não saber o que vocês querem. Se preocupem em não fazerem algo em direção a descobrir isso. Ou seja, é normal não saber, é normal mudar, é normal mudar de ideia, de opinião. Só que não é normal você ficar parado. A gente não nasceu para ficar parado. A gente nasceu para andar, caminhar. Então
Então a gente vai andar, vai cair, vai levantar, só que, de novo, se exponham ao máximo que vocês puderem de experiências diferentes, de tudo. E aí, Vini, vai para absolutamente tudo de música, porque eu gosto de escutar tal estilo musical. Cara, se um amigo te chamar para ir para um show de um estilo que você não costuma curtir, vá para efeitos de pesquisa que seja, para você abrir a cabeça para entender que existem pessoas com outros gostos, com outras ideias, com outras informações, com outros hábitos. Se você gosta de ler, se você não gosta de ler, leia um livro. Se você já leu o livro, assista o filme. Mas, assim, em uma frase, se exponham ao máximo de experiências que vocês puderem. É isso, gamers. Aqui você tá pegando uma nova experiência, você tá entendendo a mente dessa pessoa empreendedora fenomenal, que é Dan Maior. Eu fico muito agradecido pela sua atenção, Dan, de verdade. Minha gratidão a você, de verdade. Obrigado por compartilhar e disponibilizar o seu tempo. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Massa.